Olá a todos vocês, estamos reunidos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar agora o que estudaremos na nossa aula 18. Olha só, gente, na nossa aula 18, o objeto de conhecimento, a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. O detalhamento, a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, implantada pelas potências europeias ao sistema colonial. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. O nosso planeta, gente, ele pode ser dividido em diversas formas. E uma das formas que nós iremos estudar hoje vai ser em relação à divisão entre o Oriente e o Ocidente, tá? Que isso veio principalmente quando se teve aí a divisão com o mundo bipolar, quando teve a divisão entre o capitalismo e o socialismo, onde acabou sendo dividido em Oriente e Ocidente. Porém, com o passar dos anos, isso foi finalizado, né? E tendo grandes potências, que até hoje em dia são grandes potências. Mas o nosso planeta, gente, ele também acaba sendo dividido, né? Tendo essa regionalização através do meridiano de Greenwich, tá? Agora, o meridiano de Greenwich, que é essa linha imaginária que a gente pode observar aqui, tá? Vai ser a linha que realmente acaba dividindo em leste e oeste o nosso planeta, tá? Agora, leste e oeste também é conhecido como o quê? Como Ocidente e Oriente, tá? Então, a gente observa que, principalmente nessa área aqui em vermelho, né? Que vai pegar aqui o continente asiático, pega praticamente aí todo o continente europeu, pega aqui a Oceania e também o continente africano, tá? Tendo aqui a divisão através do meridiano de Greenwich e já na parte azul vai pegar principalmente aqui uma pequena parte do continente africano e, em grande parte, aí o continente americano, tá? E a partir desse meridiano, né, que a gente pode observar essa divisão, gente, ficou conhecido na parte leste, né, nós teremos o Oriente, tá? Já na parte oeste, nós teremos o Ocidente. Por isso que às vezes a gente escuta falar aí países ocidentais, países orientais, porque vai realmente estar ligado a essa divisão que acabou ocorrendo de Oriente, né, que pega a parte leste, e Ocidente, que já vai pegar a parte oeste, ok? Então, aí nós iremos analisar e estudar tudo isso, tá bom? Então, essa divisão, gente, aí a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, né, vai ser influenciada principalmente pelas potências europeias, isso também lá desde o período da expansão colonial, né, onde se tinha as metrópoles, no caso os países europeus, em busca de matérias, né, de novas descobertas, de recursos naturais, então vão em busca aí através das grandes navegações. E isso ficou conhecido, gente, como processo imperialista, tá? Então, esse processo conhecido como imperialismo vai vir desde essa época das grandes navegações, onde se tinha as metrópoles, né, onde eram os reis ali de Portugal, da Espanha, França, Inglaterra, Alemanha. Então, essas potências naquele período, né, queriam novas descobertas. Então, quem é que vai atrás disso tudo? As pessoas que trabalhavam para o rei. Então, eles começam a ir para o continente americano, para o continente africano, para o continente asiático. Então, acabou ocorrendo essa expansão colonial. Mas ainda em relação a essa divisão, né, do mundo em Oriente e Ocidente, a gente observa que foi impulsionado aí principalmente pela exploração desses recursos naturais, né? Além da exploração dos recursos naturais, queriam fazer o quê? A expansão de mercados e também extensão do domínio político, né? Queriam terras, tá? E tendo esse domínio político, consequentemente, queriam o quê?
o domínio econômico, além das fronteiras europeias expandindo aí ao redor do planeta. Por quê? Eles pensavam que eles tinham poder, eram donos de tudo, então, se estavam chegando em novas terras, estavam conquistando novas terras, para eles, aquele território eram deles. Então, essas potências que acabaram surgindo ficaram conhecidas como essas potências coloniais europeias. Entre eles, vamos ter aí Portugal, né? A Espanha, a França, o Reino Unido e entre outros países, principalmente os países europeus, que acabaram dividindo aí o mundo em áreas de influência. Por que, professora, em áreas de influência? Porque, né, a gente vai observar que vários países europeus, né, como a Inglaterra, como a França, eles eram países em que eles queriam o quê? Realmente habitar ali. Diferente de Portugal e Espanha, que eles queriam explorar, tá? Então, foram colonizações diferentes e isso acabou influenciando muito, né? Que hoje são os países que a gente conhece do continente americano, lá da Oceania, da África e da Ásia também teve aí, acabou tendo essas influências, mas principalmente a América e da Oceania. Por quê? Principalmente os portugueses e os espanhóis, como eu já falei para vocês, eles queriam que realmente explorar, retirar ali matéria-prima, recursos naturais, para poder levar de volta para o rei. Enquanto os ingleses e os franceses, principalmente, eles queriam habitar aquela área, realmente ter aqueles territórios, tá? Então, por isso que hoje em dia a gente também observa essa diferença de cultura, de influência que, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá, que foram influenciados pela França, pela Inglaterra, é diferente o modo de vida deles, né? Se a gente for pegar aqui a América Latina, a maior parte foi colonizada aí pelos espanhóis e por Portugal, no caso o Brasil, né? Então a gente observa que foi de exploração. Então o modo de vida também vai ser diferente. Então isso realmente acabou influenciando a partir desse momento, né, que se tinha aí a exploração através das potências coloniais europeias. Continuando nossos estudos, gente, vai ver que tudo isso foi feito de forma arbitrária, tá? E eles não consideravam aí as fronteiras históricas e culturais que se tinham nessas regiões que eles estavam colonizando, tá? Isso acabou resultando aí na demarcação de territórios como pertencentes aí ao Ocidente, né? E também ao Oriente, realmente colocando essa divisão aí no nosso planeta. Tá bom? Agora, esses conceitos, gente, eles vão ter uma carga cultural e também ideológica muito significativa, como eu falei a vocês, né? A parte ali, principalmente dos colonizadores ingleses e franceses, foi de um modo, enquanto dos portugueses e dos espanhóis foram totalmente diferentes. Um de exploração e um para realmente habitar. Tá? Então, é o que nós iremos estudar principalmente em relação a esses termos. E um deles, gente, vai ser aí o termo Ocidente, né? Que a gente retrata quando a gente comenta principalmente aqui dos países da América, tá? Então, o termo Ocidente, gente, ele vai se referir aí às regiões da Europa, né? Que aí já pega principalmente ali quando se teve a divisão através do mundo bipolar, né? Os países ocidentais, que vão estar ligados aí ao capitalismo, né? Vai pegar também a América do Norte, principalmente ali os Estados Unidos, por conta do poder que os Estados Unidos também se tinha em relação ao mundo bipolar e também aí grande parte da América do Sul, ok? Que foram colonizados pelos europeus, tá? Então a gente observa praticamente a América do Sul, América Central também, então acabam sendo influenciados. Isso associado, gente, ao desenvolvimento tecnológico que acabou surgindo naquela época. A tecnologia de antigamente é diferente da atual, mas era a parte tecnológica daquele momento.
né? Além disso, o avanço econômico e outros sistemas capitalistas ali também, muito associado à parte ocidental, como o liberalismo, né? Também junto aí com o capitalismo, tá certo, gente? Então, tudo isso envolvendo este termo que até hoje em dia a gente acaba utilizando, né? Países do Ocidente, tá? Então, a gente observa que tudo isso foi influência aí nesse período que vem desde lá do sistema colonialista, tá? Até os dias atuais. Agora, o termo Oriente, né? O que significa aí mais, o que acaba abrangendo mais o termo Oriente? Gente, o termo Oriente, ele abrangia aí as regiões da Ásia, da África e também do Oriente Médio. E também foram áreas, gente, muitas áreas ali, elas acabaram sendo colonizadas pelo imperialismo europeu e foram retratadas aí como exóticas, né? E em necessidade de civilização pelos colonizadores naquele período, porque até então, né, eles eram as únicas pessoas que realmente sabiam como lidar com a situação que poderia estar ocorrendo naquela área. Tá? E também vai estar associado a culturas antigas e bem diferentes, também aos sistemas políticos tradicionais e uma economia frequentemente vista como que subdesenvolvida, porque até então as pessoas tinham um modo de viver diferente aí dos padrões europeus, tá? Cada um tinha o seu tipo de cultura, seu modo de vida, então eles acabaram realmente fazendo com que ocorresse essa divisão, principalmente para o continente asiático, africano, e também pegando muito aquela parte do Oriente Médio que pega aí a parte da Ásia, tá certo, gente? Então, essa divisão aí oriental e ocidental, né, geograficamente, ela vai acabar surgindo através dessa divisão com o meridiano de Greenwich, ok? Que acaba dividindo o mundo em Oriente, que é a parte leste, que está em vermelho, que vocês observam aí no mapa, tá? Pegando todos os países aí da Oceania, né? Da Ásia, também grande parte da África e da Europa. E a parte do Ocidente, Oeste, que pega aí algumas ilhas, né, da Oceania, pegando também aí o continente americano e uma pequena parte aí da África e da Europa, ok? Tendo essa divisão aí do meridiano de Greenwich, que é o marco geográfico, tá? Ocorrendo essa divisão em Oriente, Leste e Ocidente, Oeste. A Europa, que teve aquela divisão com o mundo bipolar, né? Também teve essa divisão da Europa Oriental e Europa Ocidental. Então, olha só, aí no mapa vocês já podem observar, né, os países que fazem parte da Europa Oriental e os países que fazem parte da Europa Ocidental. Isso surgiu principalmente no período do mundo bipolar. E até hoje em dia ocorre essa divisão, tá? Em azul, gente, nós teremos aí a parte dos países europeus que fazem parte do Ocidente, Europa Ocidental. Enquanto em roxo, lilás, aí vamos ter a Europa Oriental. A Europa Oriental, gente, ela vai ser composta por nações que anteriormente vão pertencer aí à União Soviética e que até alguns anos aí possuíam uma economia centralmente planejada, né? Ligada ali realmente à estatização também através da União Soviética. Mas, além da Europa Oriental, vamos ter quem? A Europa Ocidental, que vai ser constituída aí por países capitalistas desenvolvidos, né? Pegando aí a parte da Inglaterra, da Alemanha, França, Espanha, Portugal, Itália. Então, vai pegar aí os países europeus ligados ao capitalismo desenvolvido e caracterizados pela consolidação de uma economia de mercado, ligado aí até essa comunicação entre os países em relação à sua economia, tá? Então, gente, esse termo, né, Ocidente e Oriente,
vai surgir nesse período das grandes navegações, nesse processo histórico de colonização. E no século XV, o que a gente vai observar aí? Que as potências europeias, elas estabeleceram aí impérios coloniais ao redor do mundo, deixaram a sua marca e até os dias atuais a gente vive isso, tá? Isso no século XV. Então, no século XV, esses estados-nação europeus, eles acabaram difundindo a cultura, a sua cultura. Além disso, a estrutura territorial e o modelo de produção ligado ao comércio, tá? E eles influenciaram muito esses novos territórios, tá? Em diferentes regiões do planeta, tá? Do globo, aqui do continente americano, do africano, do asiático, da Oceania, tá? Então, tudo isso vai primeiramente aí surgir nesse século XV com essas potências europeias indo ao redor de novas terras, indo atrás de recursos naturais, envolvendo aí esses estados-nações europeus, tá? Mas não fica aí só no século XV não, ok? Com o passar dos anos, ocorrendo esse processo de colonização, metrópole, que são os países europeus, né? E as colônias, que hoje a gente conhece como Brasil, os países aqui da América Latina, eles, né, acabaram se desenvolvendo com o passar dos anos. E nos séculos XIX e XX, apesar aí da independência de muitos países, eles começam a se tornar independentes em relação aos países europeus, a gente vai verificar, gente, que também vai ter o quê? A dominação cultural e econômico-cultural aí, econômico e financeiro, né? Além do cultural, tá? E que acabou persistindo aí com a ascensão dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, gente, ele foi um país aí em que acabou sendo uma grande potência hegemônica que acaba aí influenciando muitos países, tá? E também nós temos aqui um convidado especial, o Curumim. Vi que a senhora ia falar dos Estados Unidos da América e queria contribuir com uma coisinha. É que ele é uma potência hegemônica no mundo. É isso mesmo, e você pode explicar para a gente o que é potência hegemônica? Professora, uma potência hegemônica é aquela que exerce influência sobre outros países ao redor do mundo, muitas vezes impondo suas políticas e interferindo nas relações internacionais. Muito obrigada aí pela explicação, Curumim. E é isso mesmo, gente. A gente vai se despedir do Curumim, né, e continuar os nossos estudos, onde os Estados Unidos da América é realmente essa potência hegemônica econômica, tá certo? Então, vai ser essa potência hegemônica ligado principalmente à economia. Os Estados Unidos, gente, eles moldaram aí o sistema mundial conforme o quê? A sua visão e o seu interesse, principalmente após aí a Segunda Guerra Mundial, tá? Sendo a maior economia global desde lá da Primeira Guerra Mundial, né? E onde eles acabaram aí controlando aproximadamente 40% do PIB mundial. Então, vocês podem imaginar aí, um país, né, sendo grande potência econômica, principalmente lá com o fim da Primeira Guerra Mundial, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, um país se desenvolvendo cada vez mais, influenciando outros países, ligando aí principalmente ao processo capitalista, o produto interno bruto sendo um dos maiores do planeta. Então, o país realmente começa a se desenvolver cada vez mais. E um país assim acaba atraindo, acaba chamando as pessoas para viver lá, né? Então, as pessoas, elas também buscam aquela área, aquele território em que tem uma grande potência econômica, principalmente, para ir habitar. Então, é aí que vão surgir várias situações ligadas a esse poder, tá? Mas ainda, hoje em dia, a gente observa que vai manter essas forças em relação aí aos Estados Unidos, né? Através dessa potência hegemônica da economia, ainda vai manter os Estados Unidos aí essas forças, principalmente as forças políticas
e também forças militares, tá? Exercendo grande influência cultural também em escala global, que acaba influenciando aí o modo de vida das pessoas, né? Onde a cultura, né, estadunidense, ela acaba marcando grandes quantidades de países, através da música, através da comida, né? Realmente do modo de vida estadunidense, tá? Mas além disso, desse poder aí cultural, também o político e o militar, eles acabam também influenciando bastante, tá? Agora, quais também serão aí as potências econômicas ligadas à parte ocidental? Tá? O Canadá, por exemplo, os Estados Unidos, né? E as nações aqui da Europa, principalmente a Europa Ocidental, gente, vão exercer aí a sua hegemonia global também. A Austrália, a Nova Zelândia, Israel também, gente, vão estar incluídos aí neste grupo de potências econômicas da parte ocidental. Então, a partir, né, da Guerra Fria, o termo mundo ocidental, ele acabou aí se referindo aos países capitalistas desenvolvidos, independente aí de sua localização geográfica. Tinha-se ali a divisão, né, a partir do meridiano de Greenwich, os países do Ocidente, países do Oriente, porém, como esse termo ele acabou se ligando muito ao desenvolvimento econômico de vários países, então hoje a gente observa que esses países ocidentais vai estar muito ligado a esses países que vão ter aí seu desenvolvimento econômico, tem um grande poder ali relacionado a outros países, tá? Então, vai estar muito ligado realmente aos países capitalistas desenvolvidos, tá? Mas, além de estudar sobre essas potências econômicas do Ocidente, também vamos observar aí a influência, né, dos Estados Unidos da América na Ásia, gente. No século XXI, os Estados Unidos eles enfrentam uma grande concorrência com países asiáticos. Dois deles, muito importantes também, a Rússia e a China, tá? Então, os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França, o Reino Unido vão ser membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Isso acaba, né, tendo aí grande influência em relação aos outros países, tá? Então, essa situação, né, de realmente não ter somente ali os países ocidentais, porque Rússia e China, pegando aí a parte do continente asiático, né, sendo considerado também uma das principais potências mundiais, acaba influenciando também bastante, né, em toda essa situação que vai estar muito ligada ao capitalismo. Porém, tem esses dois países que está muito ligado, lembra lá da União Soviética com a Rússia, né? Então eles acabam também tendo influência em outras áreas aí onde o capitalismo ele acaba não se integrando muito, ok? Agora, a influência, né, aí dos Estados Unidos na Ásia não vai parar aí não. Além disso, nós teremos aí essa responsabilidade de manter a paz e a segurança global, porém tem a situação da Rússia, né, que aí ela acaba tendo alguns conflitos com outros países, como a Ucrânia, como a Geórgia, ali países que estão ao seu redor e outros que possam surgir. E também vão deter o poder de veto sobre aí algumas resoluções que acabam sendo adotadas aí pela ONU, tá? Então, a gente observa que tem a influência dos Estados Unidos, porém, né, vão existir aí países asiáticos também que acabam tendo o seu poder. Agora, a luta pela hegemonia não para nos Estados Unidos, também vamos ter aí em relação à Rússia, tendo essa influência russa, onde ela vai estar presente no cenário principalmente político, militar, internacional, tá? Então, a Rússia, gente, ela busca diminuir aí a influência, né, do Ocidente em países da Ásia Central e também em países europeus próximos aí às fronteiras da Rússia, ok? Então, a gente também observa na parte do Oriente Médio
incluindo o Irã e a Síria, ok? Então, a gente observa que a Rússia, ela ainda quer manter o seu poder, ainda tem o seu poder. Então, vai pegar algumas áreas aí em que ela quer manter, né, essa conversa ali, essa parte política, essa parte militar, né? Então, olha só, a gente vai observar o mapa, né? A Rússia é considerada o maior país do mundo, tá? Tendo uma grande extensão territorial. A gente observa aqui, olha só, gente, a Finlândia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia, Bielorrússia são países que fazem fronteira com a Rússia. Temos a parte da Ucrânia, né? Onde se tinha muito a ligação aqui, o que a Rússia queria no período, né? Ainda quer ter essa influência em relação à Ucrânia por causa dessa ligação que se tem com o Mar Negro. Porém, essa influência ela da Rússia, olha só a Geórgia aqui tendo esse contato também com a Rússia, a Armênia, Azerbaijão. Então, olha só, a Rússia, gente, também ainda quer ter essa influência em relação à Síria, tá? Já que vai ter uma certa dificuldade ali, né, de ter com outros países e também a parte do Irã, tá? Então, toda essa região também aqui do Oriente Médio, né, a Rússia, ela quer ter essa influência, ok? Porque acaba tendo essa ligação com outros mares, né? Por exemplo, o mar Arábico aí, tendo a influência também aí com o mar Mediterrâneo, ok? Então, a Rússia, ela ainda quer ter esse contato com esses países, principalmente da parte do Oriente Médio, tá certo, gente? Então, a gente observa essa relação que ainda se tem com alguns países, e um deles, a Rússia com a Síria. Mas por que essa influência aí da Rússia com a Síria? A Síria, gente, vai ocupar aí uma região, vai ter uma posição estratégica que acaba ajudando aí a Rússia. Então, olha só, essa relação, né, entre a Rússia e a Síria, tendo essa região aí da Síria como sendo estratégica através do mar Mediterrâneo, tendo a ligação com o mar Mediterrâneo, e também a Rússia mantém aí a base militar de Tartus. A Síria, então, vai ser um importante cliente aí da indústria também de armamentos da Rússia, ok? Então, a base militar de Tartus, gente, que vai estar localizado na Síria, né, como a gente observa aí através do mapa, vai ajudar a ter esse contato aí com o mar Mediterrâneo, ok? Então, aí a gente observa a importância de se ter ainda essa conversa, esse contato entre a Rússia e a Síria. Mas, além da Rússia, uma outra influência que também a gente tem vai ser a China, que vai ser considerada aí uma das grandes potências mundiais. A disputa pela hegemonia que vem através da influência chinesa. É uma das principais potências mundiais, junto aí com os Estados Unidos, junto com a Rússia, né? A China, gente, apresentou aí um rápido crescimento econômico, tendo aí um dos melhores PIBs do planeta, já deve ter ultrapassado os Estados Unidos da América, está em busca de fornecedores de matérias-primas, tá? A China, gente, ela está se desenvolvendo cada vez mais, e um dos principais pontos aí que a gente não pode esquecer é a quantidade de habitantes, né? Tendo aí em torno de 1 bilhão e 200 milhões, 300 milhões de habitantes. Vai também estabelecer parcerias comerciais para expandir seus mercados e também muitas oportunidades de investimento, tendo essa conversa aí, não somente ligado aí ao socialismo, mas também se ligando ao capitalismo para se desenvolver cada vez mais. Então, são países, gente, que realmente são grandes potências econômicas, como os Estados Unidos, como a Rússia, como a China, né? Então, acabou surgindo aí no cenário global, gente, um mundo multipolar, né? Então, a China, a Rússia, o Japão, os Estados Unidos, países aí da União Europeia, principalmente liderado para a Alemanha, gente, acaba
fazendo com que esse mundo multipolar se desenvolva cada vez mais, onde alcançaram influências em questões políticas e econômicas internacionais e acabou, gente, configurando aí e contribuindo para a atual configuração que a gente vive hoje em dia, tá? Tendo essa importância em um cenário atual, né? Esse processo de globalização que a gente vive nos dias atuais, tá certo? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.